Hoje a gente vai continuar a nossa mensagem sobre a cruz. Essa é a terceira mensagem sobre a cruz. Caso você não tenha visto as outras duas mensagens, elas são fundamentais para o entendimento dessa terceira mensagem. Porque o que acontece é, quando a gente prega a cruz e a gente não entende quem nós somos, quem Deus é, e a gente prega que Deus te ama, e que Deus tem um lindo propósito para a sua vida, essas coisas são distorcidas na nossa cabeça. Por quê? Por causa do tempo em que nós vivemos, por causa da nossa cabeça pós-moderna. Que hoje, ontem com o Felipe, eu estava conversando sobre isso. Hoje, talvez seja o único período na igreja que a gente tem que qualificar a bênção. Quando eu falo bênção, eu tenho que dizer o que bênção significa. Que Deus vai te abençoar. Aí eu tenho que dizer que bênção, na perspectiva bíblica e de Deus, é muito diferente do que nós muitas vezes tomamos como verdade. Bênção, na grande maioria das vezes, aliás, não é que Deus vai te dar um carro novo, uma casa nova, etc, etc, etc. Ele pode te dar. Isso também é bênção. Mas bênção, muitas vezes, e a gente não... É legal quando... Eu estava conversando sobre isso também e falando assim, que quando a gente consegue comprar um carro novo, Deus me abençoou, que bênção. Quando eu recebo um dinheirinho a mais, que bênção. Quando eu perco o emprego, eu falo que bênção. Quando eu estou passando pelo deserto, eu falo que bênção. É um problema isso, teológico. Por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, você perdeu o emprego, é para a glória de Deus. E Ele está te abençoando no meio de tudo isso. Tudo na vida do crente, Deus, Ele toma cuidado de tudo. Tudo é bênção para nós. Tudo é bênção, porque Deus nos trata como Jesus. Então, a gente precisa ficar explicando essas coisas. Então, se nós não entendemos quem nós somos, quem Deus é, o Evangelho não faz sentido para nós. É isso que a gente tem conversado. Gastamos aí 2 semanas para falar disso, da condição do homem diante de Deus, de quem é Deus, né? E então, basicamente foram esses os nossos temas nas últimas 2 semanas, um resumo aí que eu coloquei para vocês. Se Deus é bom e justo, Ele não pode nos perdoar. E aí o texto que eu usei vários textos, mas um deles foi Provérbios 17, que diz assim: o que justifica o ímpio e que condena o justo, tanto um como o outro, são abomináveis ao Senhor. Ou seja, o juiz que distorce a justiça, que recebe um suborno e distorce a justiça, ele é abominável diante de Deus. Um juiz que condena aquele condena o que não é culpado e não condena aquele que é culpado, é abominável diante de Deus. Mas aí você tem que se lembrar de uma outra pregação, que foi a primeira pregação: quem nós somos. Não há um justo, nenhum sequer, ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram. Todos carecem da graça de Deus. E aí a gente falou bastante sobre a nossa natureza, quem nós somos. Porque a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não sou tão mal assim. Eu acho que essa altura do campeonato eu já não preciso mais explicar que você é. Então, eu preciso entender primeiro essas coisas. Por quê? Porque se eu não entendo que eu sou mal, eu não tenho problema que... Não, porque você fala, Deus pode me perdoar sim, está tranquilo Deus me perdoar. Se alguém aqui já perdeu o sono porque você não consegue entender como que esse Deus santo, justo e bom pode perdoar você? Já perderam o sono por causa disso aqui ou não? Porque nós deveríamos. Porque existe uma grande contradição aqui. Se nós somos quem a Bíblia diz que nós somos, pecadores, imundos, que bebe iniquidade como bebe água, que foi alguns textos que nós usamos, como que um Deus santo e justo pode nos perdoar? Se é o trabalho de juízes nossos culpar, condenar o pecador ou aquele que cometeu o crime, não é trabalho do juiz do universo fazer o mesmo? Mas o que nós clamamos dentro da igreja, o que mais nós dizemos dentro da igreja? Aí nós dizemos assim, Romanos 4,
Bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Se esse versículo fosse deixado à parte, se nós tivéssemos só esse versículo da Bíblia, e isso aqui fosse uma descrição de Deus, que tipo de Deus que seria esse? Nós aplaudimos os juízes no Brasil quando eles distorcem a justiça, certo? Nós aplaudimos juízes no Brasil que são mais corruptos do que aqueles políticos que eles não condenam, certo? Nós aplaudimos aqueles juízes que eles recebem dinheiro público de suborno para não condenar aqueles políticos, certo? Não. Esse é o nosso grande clamor contra o Brasil. É essa a nossa oração. Deus traz justiça para o Brasil. Só que o grande problema é que nós todos somos assim. Uma vez fizeram uma pesquisa no Brasil sobre aquela época do mensalão. E fizeram uma pesquisa na rua, para as pessoas. Você aceitaria um mensalão? Se eu não me engano, 70% da população brasileira respondeu o quê? Sim. E quantos desses outros 30% não mentiram? Porque essa é a nossa natureza. Então, os políticos que estão lá no poder, a única diferença deles e nós é que eles têm o poder, o dinheiro, os recursos necessários para aflorar a maldade deles. Essa é a única diferença. Mas nós, crentes, a grande diferença é o Espírito Santo que habita em nós. Se tem alguma coisa boa no crente, é o Espírito de Deus que habita nele. Mais nada. Mais nada. A parte, gente, da graça restringiva de Deus, a graça comum de Deus, o mundo já tinha se explodido. O mundo ainda não acabou em guerra, porque a graça comum, a graça restringiva de Deus cobre o mundo e não deixa isso acontecer. É só isso, só a graça dele. Então nós somos essas pessoas. Então como que esse Deus ele pode nos perdoar sendo nós assim? Se nós queremos que esses juízes do Brasil façam justiça, nós queremos que o juiz do universo também seja justo. Mas se ele é justo, o que ele vai fazer conosco? Se ele é justo, o que ele vai fazer comigo e com você? Só tem uma resposta: inferno, condenação. Contudo, sendo rico em misericórdia, com grande amor com que ele nos amou, ele nos deu vida em Cristo. Contudo, Deus ele não pode simplesmente varrer para debaixo do tapete a nossa maldade e fingir que nada aconteceu. Agora vocês todos vêm para dentro. Se nós fizermos isso com esse mundo que nós vivemos agora, o que será do céu se Deus não nos transformar para habitar no céu? Inferno. Inferno. Então existe aqui, está vendo? Aquilo que a gente chamou semana passada de o grande dilema. Como Deus pode ser justo, santo e perdoar o corrupto, o indigno, o impuro, o mau. Deus ele não pode fazer isso. Ele não pode. Ele tem que então condenar. Mas Deus ele é justiça, mas ele é amor ao mesmo tempo. Porque todos os atributos de Deus, eles não se contradizem, não se batem um contra o outro. Deus ele é santo, ao mesmo tempo que ele é amor. Então como que eu coloco essas duas coisas juntas? Cristo. É só em Cristo. E é sobre ele que nós vamos falar essa noite. Como que ele pode fazer isso? Então, Romanos capítulo 3 diz assim, a partir do versículo 21. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ela é independente da lei e dos profetas. Ela é independente do quê? Do Antigo Testamento. Ela é independente daquilo. Mas o Antigo Testamento, a lei e os profetas testificam dessa justiça. O Antigo Testamento ele fala dessa justiça que agora Deus revelou. Então eles não são contrários, eles são diferentes. Agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Ela é independente, ela está fora da lei, mas a lei testifica dela. 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
como que a mensagem do evangelho deve ser começada pregada? Pelo pecado. Se você começar em qualquer outro lugar, você não pregou o evangelho. Você primeiro lida com a natureza do homem. Você não merece nada de Deus. Você não merece. Porque senão, o homem se acha muito bom. Aliás, o grande problema quando a gente vai pregar o evangelho hoje é as pessoas não entendem quem elas são. Aí você vai falar de Cristo, você escuta algo assim: eu não preciso de Jesus Cristo. Você não tem ideia de quanto você precisa dele. Por que eles não entendem? Por que eles não querem Cristo? Porque eles não sabem quem eles são. Por que eles não sabem quem eles são? Porque nós paramos de pregar o que é pecado. É culpa nossa. São os nossos púlpitos. Que a gente está muito mais preocupado a responder como você pode ter uma vida melhor aqui e agora, hoje. E você sair daqui se sentindo bem. Mas a Bíblia não quer isso. Aliás, o ministério do Espírito Santo é convencer do juízo, do pecado e da justiça. Olha a ordem: juízo, você está condenado, existe um juízo. Do pecado, você é um pecador. E da justiça, essa palavra que nós vamos estudar hoje. Aliás, gente, nós vamos estudar 3 palavras hoje, que eu não coloquei aí para vocês, eu não falei. Justiça, redenção e propiciação. Justiça, redenção e propiciação. A parte do nome de Deus, essas são as 3 palavras mais importantes da Bíblia. E se eu te desse uma folha agora, na sua mão, você conseguiria me definir em um parágrafo simples, sem ser teológico, sem ser nada. Se eu te desse uma folha e falasse assim para você: me defina em uma simples frase o que é justiça ou justificação, o que é redenção e o que é propiciação. Você conseguiria fazer isso? E aí a gente vai começando a entender o problema da igreja hoje. Essas coisas são coisas fundamentais para a nossa fé e nós não sabemos o que é. E se alguém perguntasse para nós não teríamos condição muitas vezes de, tá bom, eu te explicar o que é isso. Então é essas 3 palavras que a gente vai tentar cobrir hoje. Justificação. Volta lá então no versículo, a gente falou: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos capítulo 1, 2 e 3 lida totalmente com isso. Não há nenhum sequer. O apóstolo Paulo, ele faz você ter certeza de que você é pecador. Coloca todo mundo no mesmo saco. Não tem distinção. Todos carecem da graça. Sendo justificados, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé. Pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Mas no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma. Confirmamos a lei. Aqui o apóstolo Paulo, ele dá o resumo de todo o evangelho. Todo o evangelho. Ele explica a nossa condição, ele explica como nós somos salvos, e ele explica qual é a nossa relação agora com a lei, com Deus, como nós devemos viver. Então a primeira palavrinha, versículo 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Gente, olha essa palavra, sendo justificado gratuitamente por sua graça. Não precisa você ser um estudioso, um scholar, para você ver que tem uma redundância aqui, mesmo em português, você não precisa saber grego, para você ver isso. Sendo justificados gratuitamente por sua... Sendo justificados graciosamente, gratuitamente, graça, sendo justificados graça e graça. Por que ele coloca 2 vezes aqui? Para dar ênfase. Para você nunca, nunca na sua vida pensar que existe alguma coisa digna em você, em mim,
que Deus olhou e viu lá no futuro quem ia crer e escolheu aquele porque ele ia lá no futuro, ela ia crer. Não tem nada em nós dignos de salvação. Nada. É graça. O apóstolo Paulo, ele enfatiza graça. Deus, ele nos graciosamente escolhe para a salvação. Fora disso, não tem ninguém que merece. Aliás, essa palavra graça aqui, dorean, no grego, ela é usada em outra parte da Bíblia, quando Jesus fala, me odiaram sem motivo. Sem motivo. Não tinha motivo. Alguém tinha motivo para odiar Jesus? Ele mentiu, ele cometeu algum pecado, ele defraudou alguém, ele fez alguma coisa errada? Me odiaram sem motivo. É a mesma palavra que ele usa aqui para nós. Deus salva sem motivo nessa pessoa. Ezequiel capítulo 36. Não foi por sua causa, ó Israel. Não é por sua causa que eu vou fazer o que eu vou fazer, mas por causa do meu santo nome, que vocês profanaram por onde vocês foram. É graça. Não está em nós. Deus é gracioso. A salvação pertence ao Senhor, diz Jonas. Minha. Está na minha mão. Aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Justificação. O que é justificação? Justificação é uma linguagem jurídica, legal. Quando Deus fala, ou quando a Bíblia fala que nós fomos justificados diante de Deus, você não significa que você se tornou agora uma pessoa sem pecado. Não é o caso do ser humano, não é o caso do ser humano salvo, do crente que foi salvo. Nós paramos de pecar depois que nós somos salvos? Tem condição o homem, na nossa natureza, agora parar de pecar? Não. Mas então, como a gente tem em Colossenses capítulo 1, que fala que Ele nos lavou para nos apresentar irrepreensíveis diante de Deus, sem mancha, sem mácula, santos. Como que funciona isso? Como que eu coloco essas duas coisas juntas? O que acontece então? O que é justificação? Justificação então é um termo legal. É um termo de tribunal. Não é que no momento em que nós somos justificados, nós nos tornamos santos. Porque se esse é o caso, se o caso é a transformação de natureza, porque é o que nós precisamos, para que nós paremos de pecar, nós precisamos de uma transformação na nossa natureza. Porque a nossa natureza foi toda corrompida pelo pecado. Não é que nós pecamos porque nós nos tornamos pecadores porque nós pecamos a primeira vez. Nós somos pecadores e pecamos porque é a nossa natureza. E é por isso que nós não paramos de pecar. Mas então como que eu posso ser santo diante de Deus? Justificado diante de Deus. Aí 2 Coríntios vai falar assim, Deus fez ele, Jesus, aquele que nunca conheceu pecado por nós. Como que funciona isso? Jesus na cruz, ele se tornou pecador? Ele deixou de ser santo? Não. O termo aqui, mais uma vez, é um termo legal. Na cruz, Deus imputou os nossos pecados sobre Cristo. De forma que ele não se tornou pecador, ele carregou os nossos pecados. E quando então você, pela fé, é justificado diante de Deus por causa de Cristo, a justiça de Cristo é dada para você. Em outras palavras, Deus tratou Jesus Cristo como Ele deveria nos tratar. E Deus te trata como o Filho. Deus olha para você e Ele te trata como Jesus. Diante de Deus não tem pecado, não tem mancha, não tem nada. Todos os seus pecados foram pagos por Cristo. Isso quer dizer que agora você não peca mais, não. É um termo mais uma vez legal. Você agora, diante de Deus, diante de um juiz, é você chegar, você apresenta um caso diante de um juiz e você não tem nada, você não deve nada para a justiça. Não, você não deve nada para mim. Você está bem com o juiz, não tem nada contra ele. Isso é justificação. É o que Jesus fez por nós. Ele tomou a nossa
imundícia, o nosso pecado. E Deus o tratou como Ele deveria nos tratar. É por isso que Ele pode nos perdoar. Porque a justiça dele foi satisfeita em Cristo. Então, como um homem pode ser justificado diante de Deus? Tem duas maneiras. E só tem duas maneiras, só tem duas religiões no mundo, gente. Esse negócio tem um monte de religião, é mentira. Só existem duas religiões no mundo. Há religiões, primeira, de obras, ou a religião da graça. Qual que é a grande diferença? O slogan. A religião das obras é: faça de Deus o seu devedor. Como assim, Rodrigo? Não, você tem que trabalhar, fazer, acontecer, para tornar Deus, para obrigar Deus a te perdoar, para obrigar Deus a te levar para o céu, para o paraíso, ou por, sei lá para onde você vai depois, dependendo da religião que você acredita. Você pega todas as religiões do mundo e coloca num saco ali junto, é tudo mesmo. Até que um dia estavam conversando dentro de Oxford, ou Cambridge, eu não me lembro, e C.S. Lewis estava passando perto. E aí eles quis saber o que eles estavam discutindo. Então, né? Eles estavam discutindo, ele quis passar, saber o que estava acontecendo e perguntou. Um rapaz estava ali perto, o que está acontecendo? O que eles estão discutindo? Eles estão perguntando qual que é a diferença das religiões do mundo. E C.S. Lewis olhou assim e falou: que bobeira. É a graça. Deu de ombro e foi embora. Por quê? Porque é exatamente isso. Todas as outras religiões do mundo trabalhe para que Deus faça você ir para o céu, ou para o paraíso, ou sei lá. Eu sou um bom homem, eu fiz para merecer, eu. Agora, o cristianismo não. Você pergunta para um cristão, por que ele vai para o céu? Por que ele vai para o céu? Por causa do mérito de Jesus Cristo, e só por causa disso. É pela graça. Não tem nada que eu possa fazer para ser salvo. Não existe mérito em mim. Nada em mim. E aí, é o que o apóstolo Paulo vai perguntar aqui em Romanos, no versículo 27 e 31. Onde está então o motivo de orgulho? Foi excluído. Por quê? Porque se os judeus que pensavam que eles eram salvos porque obedeciam à lei, estava em quem o mérito? Estava em quem o poder de ser salvo? Na pessoa. Na pessoa. Eu sou um bom judeu. Eu estou obedecendo a Torá. Eu faço as orações. Você não merece nada. Se você faz alguma coisa é porque Deus te deu graça para fazer. Então, apenas pela graça de Deus e apenas no cristianismo nós podemos ir para o céu. E lá no céu ninguém vai bater no peito e falar assim: está vendo como eu sou bom? Lá todo mundo abaixa a cabeça e fala: você está vendo como Ele é bom? Tudo aponta para Cristo no cristianismo, nada para nós. Então o escândalo da cruz é a graça. Aí ele fala lá em Gálatas: se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Logo o escândalo da cruz é aniquilado. O grande escândalo da cruz é esse. Não tem nada que nós possamos fazer para ser salvos. Romanos capítulo 9. É pura graça de Deus. E aí você fala isso para alguma pessoa, ela se ofende. Como assim? Eu não tenho nada que eu possa fazer. Nada. Depende totalmente de Deus e da graça dele. Mas a boa notícia é: Ele é gracioso. Ele é gracioso. E então, é por isso que nós cremos na eleição, que é o quê? Uma consequência disso. Se não existe eleição, se Ele não elege pessoas, você anula a graça. Gente, você pode tentar de tudo quanto é jeito, tentar achar uma fórmula para colocar a graça sem a eleição. Nunca você vai conseguir achar. Nunca, eu já tentei. Se você tirar a eleição, que Deus elege pessoas para a salvação, não existe a graça. Porque existe alguma coisa em você. E não existe nada em nós. É contra o ensino do Novo Testamento. Não existe nada em nós. Então o que ele chega à conclusão é: então, se é pela fé, eu posso viver do jeito que eu quiser viver? Se é pela fé, eu posso fazer o que eu quero fazer? Se é pela fé, então eu posso, Rodrigo. Não, cara, se é pela fé, e é isso que você está falando, eu não tenho mais pecado, eu não fiz nada, diante de Deus eu sou santo, puro, e se é isso aí que você está me falando, cara, vamos fazer acontecer um negócio aqui, ué. Vamos adotar a filosofia dos gregos. Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Não é?
Se é esse que está me falando, se esse negócio é tão bom desse jeito aí, que Deus me perdoou dessa maneira, que não tem mais recorde nenhum diante dele, e que eu sou pela graça e sou salvo pela fé, eu posso fazer o que eu quiser. É assim? E nós anulamos a lei? Nós anulamos os mandamentos de Deus? De maneira nenhuma. Nós confirmamos. Como assim, apóstolo Paulo? Você fala que foi independente, agora você fala que confirma a lei. Como que funciona isso aí? Gente, por que a gente educa filho? Já pararam para pensar nisso? Porque essa é uma ótima analogia para esse texto. Nós educamos nossos filhos por quê? Porque eles são pecadores. Porque a natureza deles é pecaminosa. Então, quando a gente fala para um filho nosso, não faz isso, não faz aquilo, não, a gente está querendo restringir o filho de não fazer alguma coisa, de deixar ele, não, a gente está restringindo o menino de ser feliz. É isso. A gente está protegendo ele, a gente está ensinando para ele como ele deve viver, como ele pode viver uma vida plena, ensinando o quê? Os mandamentos do Senhor para os nossos filhos. Então nós reconhecemos que na lei existe o quê? A bondade de Deus. Então nós anulamos a lei? De maneira nenhuma, nós confirmamos. O fato de nós educarmos nossos filhos já aponta que nós confirmamos que a lei é boa. Que a lei é boa. Redenção, versículo 24b. Então, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, essa palavra, a ideia dessa palavra é comprar um escravo, ou pagar uma dívida financeira de alguém. Ela era muito usada no primeiro século. Por quê? Porque no primeiro século, se você já estudou um pouquinho de história da igreja, e um pouquinho do primeiro século, do cristianismo no primeiro século, a grande maioria das pessoas no primeiro século era escrava. Então, quando o apóstolo Pedro, por exemplo, ele fala assim, vocês não foram comprados com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo, vocês acham que isso fazia sentido na cabeça de um escravo do primeiro século? Como que ele foi comprado? Com prata e com ouro. Ele tinha algum valor? Nenhum. Ele nem o nome dele tinha, ele não podia dar nome para ele. Ele não tinha direito sobre o corpo dele, ele não tinha direito sobre nada, ele não era ninguém e nem nada. Aí quando os apóstolos começam a pregar, vocês foram comprados pelo precioso sangue de Cristo, o Deus Todo-Poderoso. O que trouxe para esses escravos? Esperança. Porque se ele me amou assim, se ele deu a vida dele por mim, quem era eu para ele se lembrar de mim? Ele derramou a vida dele por mim. A vida deles era transformada, e eles conseguiam viver aquela frustração daquela vida, aquela vida penosa que eles tinham, com uma esperança inquebrável, com uma esperança que não mudava. E eles conseguiam passar por essa vida e por todos os sofrimentos que eles passaram. Então, é a compra a compra da liberdade, é pagar um preço. Aí começam as perguntas. Se esse é o termo aí, então qual era o preço? Qual é o preço? Comprados de quem? Nós éramos escravos de quem? A quem o preço foi pago? Para quem que isso aqui tinha que ser pago? De quem nós teríamos que ser resgatados? Se você se lembra dos evangelhos, quando Jesus ele vai passar pela crucificação, ele está no Getsemane orando. E um dia, você lê lá e você vê que Deus, ele ora 3 vezes pedindo uma coisa para Deus. O que ele ora pedindo para Deus? Afasta de mim este cálice. Ele ora 1, ele ora 2, ele ora 3. Senhor, afasta de mim esse cálice. E não poucas as vezes, aliás, a grande maioria das vezes, a única explicação que eu tive para isso aqui foi, o que é o cálice? O que é o cálice? Do que Jesus está pedindo para ser tirado aqui, poupado? Aí a explicação geralmente que segue é essa. Não, ele está pedindo para ser poupado dos cravos, da dor. Ele sabia que os romanos iam crucificá-lo, o seu corpo ia ser partido, rasgado, moído, torturado.
Ele estava pedindo para ser livre disso? Vocês acham que o Salvador, o nosso Senhor, ele tinha uma força menor, uma força moral menor do que os seus discípulos? Porque se você estudou a história do cristianismo, ou conhece um pouquinho de história do cristianismo, você vai ver outra coisa, outro fato. Como que os cristãos iam para as arenas romanas? Cantando. Como que os cristãos enfrentavam a morte de crucificação? Colocados piche, fogo, entregue às bestas. Como que eles enfrentavam a morte? Cantando, louvando ao Senhor. E aí você olha para esse texto e você assume que Jesus estava pedindo para ser poupado da dor física? Dos cravos? Você acha que ele tinha medo dos cravos? Da humilhação? Então do que Jesus tinha medo? Do que ele está pedindo para ser livre? Ele está pedindo para ser livre do cálice da ira de Deus, que está para vir sobre o mundo. Jesus orou para ser livre do cálice da ira de Deus. E nós nem conhecemos a ira de Deus. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? Talvez você nunca fez essa pergunta. Quanto que Deus odeia o pecado? Quanto Deus odeia o pecado? No dia que Jesus Cristo tomou sobre ele os nossos pecados, Deus o matou na cruz. Talvez isso te chocou agora. Deus o matou na cruz. Foi Deus quem sacrificou Cristo. Porque o que você provavelmente escutou, você escutou aquilo que eu escutei quando eu estava sendo discipulado. Deus lá do céu, Ele não suportou ver o filho sofrendo, e então Ele se virou, porque Ele não pôde contemplar o filho sofrendo. O que a gente faz com Isaías capítulo 53, versículo 10? Agradou a Deus moê-lo e fazê-lo sofrer, porque Ele estava carregando as nossas culpas e os nossos pecados. Deus é justo. É a justiça dele, que Ele satisfez em Cristo Jesus. Não foi, Deus ficou com medo, Deus não quis olhar, Deus virou as costas para Ele. Porque você vê que Jesus fala, meu Deus, por que me abandonastes? E R.C. Sproul, ele fala um negócio muito interessante, ele fala assim, Deus responde do céu e diz, o seu Deus te amaldiçoa. Você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? No dia que Jesus Cristo tomou o nosso pecado, Deus o matou na cruz. O que vai acontecer com aqueles que se apresentarem diante de Deus, sem estarem cobertos com o sangue de Cristo? Porque a gente pensa, gente, quando a gente lê lá, Gênesis capítulo 22, Abraão e Deus, a gente tem aquela história de que Deus fala, me oferece, Abraão, vai lá e pega Isaac, o seu filho, o seu único filho a quem amas. Por que vocês acham que essa linguagem está lá? Pega Isaac, o seu filho, o seu único filho a quem você ama. Mas Isaac era o único filho? Tinha Ismael. Mas por que ele está falando? Por que existe essa linguagem? Porque isso aqui é Deus, Ele está falando de Deus. Ele é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, o meu único filho, a quem eu amo. E a gente vê que Abraão obedece a Deus e leva então Isaac ao Monte Moriá, e ali ele vai para sacrificar Isaac, e na hora que ele ergue a faca para poder sacrificar Isaac, o que acontece? A voz do céu vem e fala, Abraão, não faça nada com o menino, porque eu sei que agora que você teme o Senhor. E a gente, que história maravilhosa, que final legal. E Deus proveu, Jeová Jiré, Deus provê o cordeiro, Deus vai prover o carro, Deus vai prover a casa, Deus proveu o cordeiro. Deus proveu Cristo. Porque essa história ela não acaba em Gênesis 22.
A naife, a faca que ele deixou de encravar no peito de Isaac, Deus pega da mão de Abraão e a crava no peito de Jesus Cristo, seu único filho. E a gente às vezes pensa, sim, Deus, na justiça dele, ele foi justo, ele castigou, a justiça demanda que ele fizesse isso, que ele castigasse o filho. Mas a gente esquece que Deus sofreu em castigar o filho. Deus sofreu, Jesus sofreu por causa do nosso pecado. E a gente pensa, não, mas Deus sabia que ele ia ressuscitar, então foi tranquilo. Por que você acha que ele pede para ser livre da ira? Ele sabia o que ele ia passar. Deixa eu fazer uma alusão para vocês. Nós somos crentes, nós acreditamos que os nossos filhos são salvos, certo? Se o seu filho morrer, não, está tudo bem, porque meu filho morreu e ele é crente, eu vou morrer, eu vou para o céu, a gente vai se reunir com ele mais uma vez. Você anulou a dor? Anula a dor? Por que nós anulamos a dor de Deus? A dor de Cristo? Mas é só um tempinho que ele vai ficar morto. E daí? Comparado à eternidade, se nós perdêssemos nossos filhos, qual seria o tempo? Infinitamente menor. Anula a dor? Não. Por que nós pensamos que Deus... não, Deus já sabia, já tinha um plano, então é tranquilo. Só Jesus poderia pagar o preço dos nossos pecados. Só Jesus. Isso aqui é muito importante. Essa é a parte da pregação mais importante. Se você não entendeu nada até agora, presta atenção no que eu vou falar agora, daqui para frente. Só Jesus. Mas por que tinha que ser Jesus? Porque essa pergunta as pessoas podem fazer. Por que tinha que ser Jesus? Por que não podia ser um anjo? Por que não pode ser uma outra pessoa? Por que não podia ser o Buda? Por que não podia ser o Gandhi? Por que não podia ser o Mandela? Por que Jesus? Por que vocês são tão radicais e só o Deus de vocês é só Jesus? Por que Jesus... Aliás, se você quer fazer amizade com todas as outras religiões do mundo, é o seguinte: você só precisa mudar um artigo definido. É só você parar de falar Jesus é o único caminho e mudar para Jesus é um caminho. Viu como você mudou um artigo definido para indefinido? Você mudou o é para um. Ele é mais um entre os muitos. Mas nós não dizemos isso. Ele é o único e não tem outro caminho até o Pai. Ou você vem pelo Pai, ou você não vai para o Pai. Aí que a gente quer fazer ter comunhão com todas as outras religiões, é só a gente mudar isso aqui. Aceitar que Jesus é mais um no meio dos outros. Mas ele não é. Por que então que Jesus tem que ser Jesus? Primeiro, porque só Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. E isso aqui é muito importante, porque se você errou nessa doutrina aqui, você cai em heresia. Jesus ele tem que ser 100% homem e 100% Deus. Talvez você nunca entendeu por que isso é importante. Por que isso é importante? Porque o homem pecou. E o homem pecou. E se o homem pecou, o homem tem que pagar o preço dos pecados. Não é um anjo, não é ninguém, é um homem. Para sermos salvos, um homem tem que nos representar. Porque nós fomos condenados a partir do pecado de um homem. O homem pecou e trouxe desgraça para todo o universo. Um homem tem que salvar. É por isso que ele tem que ser Deus, 100% Deus e 100% homem. Mas por que Deus? Por que ele tem que ser Deus? Por que não podia ser um anjo? Porque os anjos também não têm pecado? Por que não podia ser um anjo? Vou chegar na questão dos anjos. Mas por que ele tem que ser 100% Deus? Porque qual criatura no universo pode suportar a ira de Deus, a não ser o próprio Deus? Já pensaram nisso? Se colocar todos os anjos, os mais poderosos anjos, diante de Deus, e falar assim para eles, agora vocês suportem a ira de Deus, o que vai acontecer com os anjos? Todos eles? Você já viu um truck, um caminhão passar em cima de uma formiga? Ainda não serve a comparação.
E eu estava pensando nisso, nessa pregação, e eu lembrei de uma coisa. Qual que é a nossa arma mais potente hoje? Qual que é o poder mais forte que nós temos hoje, que nós temos medo que se as coisas começarem a ficar ruins, algum lunático aperte um botãozinho vermelho lá? Uma bomba atômica. Os caras começam a trocar bomba atômica de um lado para o outro. O que acontece com o planeta se alguém decidir fazer isso? Acabou. Acabou. E aí a gente pensa, vocês sabem o que é uma bomba atômica? Vocês sabem o que é o tamanho da partícula que é para você criar uma bomba atômica? A gente não vê a olho nu. E ela tem poder para liberar uma energia tão grande para criar uma bomba atômica. Isso é um átomo, uma partícula insignificante que Deus criou. O que você acha que se Deus decidir vir sobre nós com ira, o que aconteceria? Então, só Jesus Cristo pode suportar a ira de Deus. Só Ele, ninguém mais. É por isso que Ele tem que ser 100% homem e 100% Deus. Agora você sabe por que Ele tem que ser 100% homem e 100% Deus. Se Ele não é homem, Ele não pode salvar. Se você negar a humanidade de Cristo, você não pode ser salvo. Você não foi salvo. Se você negar a divindade de Cristo, você também não pode ser salvo. Ele tem que ser 100% homem e 100% Deus. Outro ponto. Quem tem vida em si mesmo? Quem no universo? Anjo, pode me dar um nome. Espiritual, físico, quem no universo tem vida em si mesmo? Quem? Nada, só Deus. Deus. Por quê? Porque por causa dele todas as coisas foram criadas, seja nos céus, seja na terra, seja debaixo da terra, e nele tudo subexiste. Ele não apenas criou todas as coisas, ele mantém tudo com vida. É por isso que ele disse para Adão e Eva, se no dia que comeres, certamente morrerás. Morrerás como? Vocês se desligarão da fonte de vida. Então, ele é o único que tem vida. Aí lembra de João? E ele fala assim, eu tenho vida, o meu pai me ama por causa disso, porque eu tenho vida. E ninguém a tira de mim, eu espontaneamente a dou, mas eu sou capaz de dá-la e tomá-la de volta. Ninguém tem vida. Quem pode morrer por você? Ninguém. Por quê? Toda a vida subsiste nele, vem dele, é mantida por ele. Por ele. Só ele pode dar a vida dele por você, ninguém mais, porque ninguém mais tem vida para dar. Mas não parece justo. Uma vez eu escutei isso. Mas depois de tudo isso, Rodrigo, mas isso não parece justo. Eu acho legal essas perguntas. E aí continuou. Não parece justo que sermos condenados para o inferno durante toda a eternidade. Por que a gente vive? Rodrigo, por que a gente vive 70, 60, 80 anos nesse mundo? E aí Deus manda a gente para o inferno, para a eternidade. A gente tinha que, viver 70 anos no inferno, depois está tudo tranquilo. Aí eu falei assim, deixa eu aplicar o que você acabou de falar para mim no nosso sistema jurídico. Imagina que você mata uma pessoa. Você pega um revólver e mata uma pessoa. Quanto tempo você vai para a cadeia? Vai depender muito de quê? De quem você matou. De como foi premeditado, o negócio depende de várias coisas. Mas muito de quem foi feito o ato que você fez. Se você matar uma pessoa na rua, é a mesma coisa do que você matar o presidente desse país? É totalmente diferente. Aliás, se você ameaçar o presidente desse país e ameaçar uma pessoa na rua, é diferente? Pelo primeiro você vai preso. Pelo segundo, ninguém está nem aí. Então, voltando para o jurídico. Eu matei uma pessoa, demorei quantos segundos para matar uma pessoa com um revólver? 1 segundo?
Então, beleza, eu vou na frente do juiz e chego lá e vou para a cadeia por 1 segundo. Não dá nem tempo de entrar. Já foi. Funciona no nosso sistema jurídico? Você viu como que a gente não pensa nas coisas? Tá, então eu já anulei esse negócio do tempo. O tempo que eu levei para... Eu levei 70 anos pegando. Por que eu vou passar a eternidade no inferno? Não é 70 anos que eu devia pagar? Não. Porque não é o tempo de duração. É contra você, quem você pecou. E você pecou contra um ser, contra Deus, que é o Criador de todas as coisas. O Deus eterno e eternamente bom. É por isso que você vai para o inferno pela eternidade. Porque o seu pecado é um grito de rebelião eterno contra Deus. Eterno. Você pecou contra Ele. Contra o Deus eternamente bom, santo, justo. Mas como que um homem pode sofrer por poucas horas e morrer em uma cruz e pode pagar o preço de milhões que estão destinados a ir para o inferno pela eternidade? Porque aí vem o contra-argumento. Tá, se esse é o argumento, não parece justo também. Como que um único homem pode pagar o preço de nós todos aqui, de todas as pessoas que estavam em Marlboro, no Brasil, na sua cidade lá no Brasil, todas as igrejas que se reúnem no mundo, a igreja de Jesus Cristo, que Ele salvou com o seu sangue. Como que um homem pode pagar o preço de todos esses crentes, do Antigo Testamento, do Novo Testamento e da história toda? Um homem, pela eternidade. Como que ele pode nos chamar para a eternidade? Ele também não pode fazer isso, senão ele seria injusto. Ele é só um, ele só podia salvar um. Aí deixa eu te dar uma resposta, jovem. Você coloca nesse lado da balança, você pega uma balança, e aquela balança de escala, sabe? Aquela que tem, a gente nem usa mais aquilo, mas lembra disso? Você coloca lá no prato, você pega todas as coisas, toda a criação, todos os anjos, os mundos, os planetas, todas as coisas que você quiser, tudo, e coloca nesse lado da balança. Nesse outro lado da balança, você pega e coloca Cristo. A balança vai afundar no chão. Com balança, com tudo dentro. Como que um homem que morreu há 2000 anos atrás pode pagar pelo preço dos meus pecados hoje e de todos aqueles que ele quiser? Porque esse homem é mais valioso do que toda a criação junta. Toda a criação junta, se você colocar tudo junto, não vale nada diante dele. Porque ele é o Criador de todas as coisas. Continuando a nossa comparação no nosso sistema jurídico. Algumas outras objeções que eu já ouvi. Então, Rodrigo, por que uma outra pessoa não pode se oferecer para morrer por mim? Por exemplo, por que não pode um anjo morrer por mim? Basicamente, já matei isso quando eu disse que ninguém é capaz de suportar a ira de Deus, o homem pecou. Mas se tivesse um homem sem pecado, seria capaz? Do mesmo jeito. Não. Mas ninguém tem vida, quem pode te dar a vida? Quem tem vida para dar para você? E aliás, se você coloca agora, mas o Gandhi, o Buda, o Maomé, e todo mundo que fala de outras religiões, de outras pessoas, por que eles não podem ser seu salvador? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Eles têm a própria condenação deles para pagar. Imagina que você está no tribunal. E na frente aqui tem um homem sendo acusado por assassinato. E ele está sendo acusado por assassinato. E aí, de repente, tem um prisioneiro que foi o amigo dele. Que está ali... participou do assassinato, está aí, mas já está condenado, ele ainda está sendo julgado. E aí o cara lá de trás levanta a mão e fala assim: juiz, eu quero morrer por ele. E a pena dele, dos dois, é pena de morte. Eu quero morrer por ele. Eu quero dar minha vida por ele. O que o juiz vai falar para ele? Você perdeu a cabeça? Quem deixou você falar no meu tribunal? Você já tem a sua própria condenação para cumprir. Quem disse que você pode cumprir alguma coisa aqui? Todos nós temos a nossa própria condenação para cumprir. Segundo,
O condenado pede justiça por comparação de obras. Justiça pelas obras. Vamos lá, pela justiça pelas obras. Você chega num tribunal, de novo. Você sentado aqui, está o cara acusado por assassinato. E aí ele chega para o juiz e diz assim: eu só quero que justiça seja feita. E o juiz vai falar: não, pois não. Apresenta o seu caso. Todas as provas estão ali. Não, juiz, se você pegar a minha história, você vai ver que eu assassinei sim a sangue frio essa pessoa. Premeditadamente. Mas, contudo, se você pegar a minha vida, eu fui criado na igreja. Eu fui professor de escola dominical, eu fui pastor, eu servi em missões, eu fui músico, eu toquei, eu cantei, eu servi aos pobres, eu fiz isso e aquilo, eu dei minha vida nas missões. Eu só tive um erro, que foi esse. Então, se você colocar na balança as minhas falhas, a minha falha e as coisas boas que eu fiz, você vai ver que eu sou um homem bom, um homem justo. Então o juiz vai levantar: não é verdade, não, gente, vamos falar a verdade, não, esse cara tem que ser solto. É assim que funciona? Ah, não é assim? Então a gente não pode chegar para Deus e falar assim: tá, eu pequei contra o Senhor, o Deus eterno e eternamente bom. Mas se o Senhor olhar para a minha vida, olha a minha vida, que vida boa, Deus. O Senhor tem que me salvar. Não, Deus, olha aqui, eu leio a Bíblia, eu leio o Corão, eu faço as orações diárias, eu não sei o quê. Deus, você tem que me salvar. O que a Bíblia diz sobre as nossas boas obras, as melhores delas? São trapos de imundícia. Aliás, gente, quando eu falo de pecado, às vezes na primeira pregação, vocês viram como que eu fui um pouquinho fundo, mas não precisa tão fundo. Qual que é o maior de todos os mandamentos? No Êxodo capítulo 20. Todo mundo sabe, até as crianças sabem. Amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, entendimento, alma, força, ser, tudo. A minha pergunta para vocês é: que dia na sua vida você amou Deus assim? Esse é o primeiro mandamento, o maior mandamento. Por esse mandamento, todos nós aqui estamos condenados ao inferno. Não sobra um. Sabe o que é a majestade desse texto? Não tem um momento na vida de Jesus Cristo que ele nunca amou Deus com toda a sua força, alma, coração e tudo que ele podia. Nunca. Próximo. O culpado que pede que seja perdoado porque se arrependeu. Mas juiz, eu me arrependi, olha aqui o que eu fiz. Eu sei que eu estou errado e eu me arrependi. O juiz vai falar o quê? Bom para você. Legal, que bom que você se arrependeu. Esse é o propósito, um deles é desse, que você se arrependa. Agora vai para a cadeira elétrica. Vai chegar diante de Deus: ah, mas não, Deus, eu não sabia, Deus. Como o Senhor pode me condenar? Eu estou arrependido agora eu estou. Agora que eu estou te vendo. Mas eles não vão se arrepender, mesmo naquele dia eles não vão se arrepender. Mesmo naquele dia, porque pecadores sem o Espírito Santo nunca vão se arrepender, mesmo que eles olhem a Deus. Se Deus abrisse a porta do inferno e convidasse eles para fora, porque a gente pensa: lá no inferno eles vão estar sofrendo e pedindo misericórdia. Não existe isso no inferno. Se você pensa assim, você não conhece a doutrina do inferno. Se Deus fizesse isso, abrisse a porta do inferno e convidasse pecadores lá dentro para sair, eles falariam assim: eu prefiro passar a eternidade aqui do que te servir. Porque a parte do Espírito Santo de Deus, nós odiamos a Deus. Nós estamos aqui essa noite, meu irmão, minha irmã, porque o Espírito de Deus habita em você. É por causa disso. E o filho do juiz se oferece. Aí a gente chega no último ponto. O filho do juiz se oferece. Então o filho do juiz está assistindo aquele tribuna, está naquela tribuna e está vendo aquele. E ele se oferece para morrer. Não, pai, eu morro por ele. Eu salvo ele. O que o juiz vai falar? Não pode. É ilegal isso. Juridicamente é ilegal. Alguém pode morrer por pessoa culpada? Juridicamente não. Contudo, nós não pecamos contra um juiz. Nós pecamos contra um rei. Ele é o rei eterno.
É Ele quem faz as regras. Foi contra Ele que nós pecamos. E então, eu acabo com aquele exemplo de semana passada. O juiz, ele olha para o filho. O juiz agora, ele é o rei, está julgando um caso de assassinato. Mas a pessoa assassinada foi a família do juiz. Foi a família daquele rei. O único que sobrou foi o filho. E o filho, ele é o cordeiro, junto com o pai. E então, o filho, ele fala, não, pai, eu sei que justiça demanda, a nossa justiça demanda, a justiça do nosso reino demanda que ele morra. Mas o nosso reino também é um reino de amor, de misericórdia. Eu vou morrer por ele. Se você for filho, não espere que eu vou te poupar. Eu sei. Então o filho desce do trono, tira suas roupas reais. Mas ele fala, pai, tem mais uma coisa. Eu quero que tudo que seja meu, tudo que é meu, ele pega a mão daquele assassino, ele leva para a presença do pai, coloca as suas roupas reais nele. Eu falo e fala, pai, tudo que é meu, agora é dele. E como o Senhor me ama, que o Senhor o ame. E ele se entrega para a morte. Foi isso que Cristo fez por nós, naquela cruz. A justiça dele é imputada a você. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. É por isso que Deus pode te perdoar em Cristo Jesus. É aí que entra a resposta do grande dilema. Como Deus, sendo santo, justo e bom, pode nos perdoar nós, pecadores. Só em Cristo Jesus e só nele. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra e pedimos a ti, Deus, dá-nos graça para crescer no conhecimento do Senhor e andar de forma digna do Senhor a cada dia. Obrigado, Jesus, pelo teu grande amor. É em teu nome que nós oramos. Amém.